Boa noite, graças a Deus mais uma vez podemos estar reunidos aqui para falar um pouco a respeito da Palavra de Deus, conversar a respeito do Sermão do Monte mais uma vez. Convido vocês aí, chamando o pessoal aí para compartilhando, chamando o pessoal, vão dar 2 minutinhos aí para ir marcando, enquanto isso eu vou marcando aqui também. Vamos marcar, deixa eu achar aqui. Vai marcando. Ô, gente, eu fiquei bonito com essa camisa, hein? Deixa eu compartilhar. Compartilhar. Compartilhar em um grupo. Vamos marcar os amigos aí. Marquei a Jaque, para ver se a Jaque viu. Olha. Deus. E a mãe? Tem que ser mais perto do microfone, professor. Vamos ouvir uma musiquinha aí enquanto marcamos. Lembrando que o sermão é interativo, vocês podem participar, vocês podem fazer pergunta, vocês podem comentar. E nós vamos continuar hoje o que nós estávamos conversando da semana passada, a respeito das riquezas, né? Não ajuntei as riquezas aqui na terra, mas no céu. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos dar mais um minutinho aí e a gente começa. O seu Valdeli, o Wilson. Hoje até que dá para ficar esse somzinho de fundo, né? Não atrapalha muito. Hã? De repente dá para baixar um pouquinho mais só para não ficar muito alto. Não sei como é que tá na live. Alguém consegue ouvir como é que tá aí? O pessoal da live pode dizer aí como é que tá o som, se está muito alto. Não, mas eu acho que tá bom. É que ele tá do lado da caixa. Não tá muito alto, né? Tem que demorar um pouquinho pra... Tá bom. Então vamos começar então. Só relembrando que nós falamos a semana passada que do versículo, né? Então deixa eu pegar o início do versículo aqui, que diz assim: ontem a semana passada nós estudamos a respeito de 19, 20 e 21, Mateus 6, 19, 20 e 21, que diz assim: não ajunteis riqueza aqui na terra, aonde as traças e a ferrugem destroem, aonde os ladrões arrombam e roubam,
Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não pode destruí-la, e os ladrões não podem roubar ou roubá-las, arrombar ou roubá-las. Pois aonde estiver a sua riqueza, ali também está o seu coração. Primeiramente, que nós falamos a semana passada um pouquinho, foi a respeito de não ajuntar riquezas aqui na terra. E é bastante interessante, porque um correto entendimento dessa palavra é que Jesus não se interessava pelas possessões, o qual nós tínhamos, né? Mas o problema é as nossas atitudes em relação a essas possessões. O que está em evidência é que o homem não é o que o homem possua, mas o que ele pensa sobre aquilo que ele possui. O que está em pauta aqui é a nossa atitude em relação às coisas a qual nós temos. Então, quando ele está falando a respeito disso, é isso que ele quer falar. O problema é que quando a gente começa a encontrar nessas coisas a principal satisfação da nossa vida, se não a total satisfação. E às vezes eu vejo pessoas que as pessoas são tristes, as pessoas são vazias por não ter alguma coisa que elas queriam. Elas queriam ter uma conta bancária gorda, elas queriam ter uma casa bonita, um carro do ano, e quando eles não conseguem atingir a isso que eles querem, eles se transformam em pessoas amargas, pessoas tristes por não ter alcançado um objetivo. É isso que ele quer falar nesse momento, quando diz: não ajunteis riquezas na terra. Não tem problema nenhum ter riqueza. Eu conheço muitas pessoas que são ricas, muitas pessoas que são abastadas e são simples. E às vezes eu vejo muitas pessoas pobres que são arrogantes ao extremo, né? São pessoas que, elas não cabem dentro de si, sabe? Não tem. Quando nós falamos a semana passada, quando Cristo está falando aqui nesse versículo assim, não ajunteis tesouro, não está falando de riqueza, está falando do amor às coisas. É isso, é amor ali diz: aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Ou seja, aquilo que tem muito mais valia na nossa vida. E muitas vezes essas coisas que têm valor na nossa vida não tem valor nenhum. Vocês já pararam para pensar? Às vezes a gente coloca tanta vontade de ter uma coisa que não tem valor nenhum, mas a gente quer ter aquilo. Eu vejo pessoas morrerem por algum objetivo. Nós vemos em política isso muito, pessoas se degladiando por político A, por político B, e eles não vão mudar a tua vida, entende? Não vai mudar em nada a tua vida. Então é isso quando ele fala ali, onde é que está o tesouro? É a respeito disso que ele está falando. Aonde está a tua satisfação? Aonde está as coisas que te trazem satisfação? Eu acho que é mais ou menos, se a gente tentar trazer para nossas palavras, seria isso. Tu te satisfaz com o quê? Quando tu acorda de manhã, tu acorda querendo alcançar algum objetivo, ou tu já acorda satisfeito com aquilo que tem? Eu falei a semana passada, não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. Eu acordo de manhã satisfeito com a minha vida. Eu sou feliz por ter o que eu tenho. Eu sou feliz por ter, se tiver um prato de arroz para comer, eu sou grato a Deus. É isso que Paulo diz para nós: seja grato em todas as coisas, em todos os momentos. Nós temos que ser grato, inclusive dentro da necessidade. Por isso que nós vemos dentro na oração de Abacuque, que mesmo que a figueira minta, mesmo que no curral não tenha gado, mesmo que, vamos trazer para os dias de hoje, mesmo que eu não tenha trabalho, que eu não tenha o que comer, que eu não tenha roupa para vestir, que eu esteja doente, que todo mundo me abandone, meus amigos me larguem de lado, mesmo que eu não tenha nada, mesmo assim eu confio em Deus da minha salvação. É isso que Jó falou lá quando ele disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. O problema é que nós vivemos uma vida onde nós queremos mais, e no momento que nós morremos, nada vai. Nós vamos partir dessa vida da mesma forma que nós chegamos. É lógico, nós chegamos nus,
e nós vamos colocar lá sei qual é o tipo de roupa que vão colocar quando eu morrer, porque nem eu vou conseguir me vestir, mas se me colocarem nu, vai ser a mesma coisa, porque eu vou voltar para onde eu vim, para o pó. É isso. Agora, o espiritual, que é muito maior, isso é que vai prestar conta. É isso que fala a respeito. Essa semana eu fiz um post na página indicando um livro para leitura, e o livro foi do Watchman Nee, a respeito do que vai acontecer na segunda morte, como nós vamos nos encontrar com Cristo, porque às vezes eu vejo cristãos falando, e cristãos bastante conhecidos, que usam Romanos 8, versículo 1, que diz assim: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e por causa disso eu posso fazer todas as coisas. De forma alguma. A salvação é inteiramente gratuita, concordo, total e plenamente. Quando Deus nos escolheu, eu não preciso de mais nada para ser salvo. A salvação é gratuita. Só que se nós lermos na palavra de Deus, a palavra de Deus diz para nós que todo o joelho se dobrará. Todo. Quando ele diz todo o joelho, é todo o joelho. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e lá nós receberemos de acordo com o que fizemos de bem e de mal. Então tu pode ser salvo, tu pode ir para o céu, mas tu vai estar diante de Cristo para receber a coroa do que tu fez de bem e a punição do que tu fez de mal. Diante do tribunal de Cristo, todos nós vamos pagar. Leiam esse livro para vocês verem. Olhem lá na página lá para vocês verem. Eu coloquei 2 livros lá. Isso é muito interessante, porque às vezes nós vivemos uma vida achando que está tudo pago. Nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos. A palavra de Deus está dizendo isso. E se nós cremos na palavra de Deus, nós temos que crer nisso também. Não é só nas benesses, é do lado bom e o lado ruim também. Então, assim, o que pode ser esse nós comentamos também a semana passada, o que pode ser essas nossas riquezas? Pode ser o dinheiro, pode ser joias, pode ser poder, pode ser posição na igreja, posição no trabalho, pode ser fama, pode ser amigos, pode ser namorado, pode ser emprego, conforto pessoal, honra pessoal, qualquer coisa que nos satisfaça, qualquer coisa que os nossos pensamentos seja para aquilo. É exatamente isso. Então, a pergunta é: onde está o teu tesouro? O que é capaz de comprometer até a tua fidelidade a Deus, a tua fidelidade a Cristo? Às vezes isso acontece, que nós damos muito mais valor às vezes para um minuto de lazer do que para Cristo. E a gente diz, mas eu passo a vida inteira pensando isso eu vou fazer. Cara, então tu não pode mais ter lazer? Claro que tu pode ter lazer. O problema é quando o lazer ocupa o primeiro lugar na tua vida. O problema é quando a igreja ocupa o primeiro lugar na tua vida. O problema é quando o teu trabalho ocupa o primeiro lugar na tua vida. Tua esposa, teu filho, teus bens, qualquer coisa. No momento que a gente tira Cristo de primeiro lugar da vida da gente, acabou-se. Nada mais vale. Então é isso que quando ele está falando aqui, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. É isso, exatamente isso. Sabe, às vezes eu digo e falo várias vezes, como eu queria ter o dom de chegar e pregar o amor de Deus, mas Deus não me deu isso. Deus me deu o dom de profecia, que é chamar a atenção. Aquilo eu gosto demais. Eu vejo, quando eu leio a palavra de Deus, eu nunca vi João Batista dizendo: Jesus te ama. Ele dizia: te arrepende, que está próximo o reino de Deus. Eu nunca vi Jesus dizendo, falando coisas boas. Não, toda a vida a pregação dele foi: arrepende. E essa é a minha pregação. E espero que eu não mude. E eu oro para Deus e sempre digo assim: Deus que me perdoe, Deus que me perdoe se um dia eu mudar, mas eu não quero. Eu faço questão de lutar com todas as minhas forças para falar a palavra de Deus pura e verdadeira, que é: arrepende.
é isso que é a palavra de Deus. Se arrepende, coloca em primeiro lugar o reino de Deus, que se o teu tesouro estiver no reino de Deus, tu está bem na fita. Está bem na fita, essa é antiga, né? Agora é na pendrive. Não sei onde é que é. Isso, está bem na nuvem lá. Então assim, nós temos que juntar tesouro, não como a palavra disse aqui nesses versículos, não aonde as traças corroem, não aonde eles podem arrombar e roubar, mas no céu. A semana passada até brinquei a respeito da construção, né? Que nós chegamos lá, o rapaz chegou no céu e tinha um casebre lá, e o outro chegou no céu e tinha uma mansão de 4 andares. E aí ele disse: pô, por que eu tenho esse casebre e aquele tem a mansão? Assim, foi o material que tu mandou aqui para cima. Então qual é o material que tu tem mandado para a vida espiritual? O que nós temos feito pela vida espiritual e o que nós temos feito pela vida carnal? Então é isso que eu gostaria de relembrar do que nós falamos a semana passada. Se tu não viu a semana passada, volta ali, entra ali no canal lá, que está todo o Sermão do Monte. E esses dias eu estava dando uma olhada, eu comecei em julho. Eu comecei o Sermão do Monte em julho. Agosto, setembro, faz 1 ano e 2 meses que nós estamos estudando o Sermão do Monte. 1 ano e 2 meses, 3 capítulos. E aí a palavra de Deus, 3 capítulos não, estamos chegando no final de segunda recém, né? Mas são 3 capítulos. E as pessoas dizem para mim assim: como é que eu leio a Bíblia? Leia interpretando. Isso que eu faço aqui é só interpretação. Interpretação do que está sendo falado. É um versículo, eu fico 1 hora falando. Nós estamos aqui em 3 versículos, falamos 1 hora a semana passada e vai ter mais 1 hora hoje, falando a respeito disso. Será que nós não temos inteligência o suficiente para pensar o que eu estou falando? De ler? Mas eu não tenho discernimento para isso. Eu te indico livros para te ver. Pega esse estudo que eu estou fazendo, eu canso de dizer, é baseado em cima do livro de Martin Lloyd Jones. É só tu pegar o Sermão do Monte de Martin Lloyd Jones, e aí tu lê e tu vai entender muito melhor do que eu estou falando, porque eu estou só falando, pincelando coisas que o Martin Lloyd Jones falou. Hoje eu coloquei lá para as pessoas dizerem, eu coloquei umas fotos de algumas pessoas antigas. Sabe o que é triste? É que tu olha cristão, olha aquelas fotos e não sabe quem são. Sabe? Porque eles não conhecem a história da igreja. Como é que eu vou saber o que é igreja se eu não conheço os fundadores da igreja? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão se eu não conheço Tomás de Aquino? Como é que eu vou dizer que eu sou cristão se eu não conheço protestante, se eu não conheço Martinho Lutero, se eu não conheço Martin Lloyd Jones? Eu não leio. Então o que eu sei? Eu sei o que o fulano de tal me falou, o fulaninho de tal ali, tu nem sabe de onde que ele aprendeu. A maioria, infelizmente, hoje nas igrejas nós vemos pessoas que nem teologia têm, e aí eles querem ensinar. Então é necessário ter teologia? Não, é necessário ter o Espírito. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente quer buscar mais de Deus. Tem um cara que eu acompanho, por exemplo, comigo, ele é teólogo e ele fala que não se preocupar com teologia é uma teologia. Isso. Ele fala que toda a igreja faz teologia e que tu não se preocupar em ter uma boa teologia é escolher uma teologia. Uma teologia. Isso eu entristeço porque eu já vi gente pregando que o Espírito vivifica e a letra mata, por isso que ele não estuda. Gente, isso é a maior desculpa do vagabundo. Sério, um vagabundo não, um preguiçoso que diz que a letra mata e ele não lê a Bíblia porque a letra mata. Em primeiro lugar, tu está interpretando completamente. Tu precisa fazer aula de interpretação de texto em primeiro lugar, porque quando ele fala que a letra mata, ele está falando a respeito da lei de Moisés. É isso que ele está falando. E o Espírito vivifica, ele está falando da graça, da nova aliança de Cristo. Então não faça a teologia errada de inventar coisas para ser preguiçoso. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Vamos entrar no assunto de hoje, senão vai acabar a coisa e eu vou estar da semana passada ainda.
A segunda parte do versículo diz assim, a primeira parte diz que nós juntemos tesouro na terra, e a segunda parte do versículo diz assim: Jesus diz que nós devemos juntar tesouro nos céus. Aqui Jesus está dizendo para nós, o que eu já comecei a falar, que o que nós temos feito a respeito de Cristo? Aonde estão os nossos tesouros? O que mais importa na nossa vida? São as coisas de Deus ou são as coisas do mundo? Nós temos buscado as coisas que diz respeito às coisas celestiais? Será que nós temos buscado o que Deus quer para a vida da gente? Quando, de novo voltamos, quando levanta de manhã, qual é o teu objetivo daquele dia? Sabe, o nosso objetivo seria ter conhecimento de cada vez maior de Cristo, e não só isso. Mas a palavra de Deus diz para nós que ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. O cristão que não fala de Cristo, esse não é cristão. Ele está buscando coisas do mundo. Porque eu vejo, sabe, eu estou vendo a dedicação da Jaque a respeito do casamento. Agora, do casamento que ela está fazendo. Sabe, ela vem e conversa comigo a respeito do casamento e não sei o que a respeito do casamento. Hoje eu conversei um pouquinho com o Paulo, ele dizendo assim: cara, já que só fala do casamento. Sabe, isso, o que ela está fazendo? Cara, ela está tentando acertar vidas. Entende? Eu acho que é esse o objetivo da gente. O nosso objetivo é acertar as vidas. As pessoas que estão em problemas, estão de uma forma errônea na sua vida, nós temos que ensinar elas o caminho correto. E é isso que é buscar o reino de Deus, colocar o que é em primeiro lugar. Uma das coisas que eu ouvi, de um dos casais é que assim, eu preciso fazer isso para eu participar da ceia. E que a pessoa se sente mal por não estar casada e se sente mal de não poder participar. Então ela quer participar dessa comunhão. Esqueci de desligar. Ela quer participar dessa comunhão. Então, a gente conversa e tal, explica o posicionamento e tal, mas a pessoa já. Esse é o meu posicionamento, eu preciso casar. Então, assim, por que a gente não vai fazer? Nós fomos conversando com um amigo nosso e ele falou que uma das coisas que chamou a atenção, e ele não é cristão, uma das coisas que lhe chamou a atenção na Peniel foi isso. Que a gente não está preocupada só com ganhar pessoas para Cristo. Não, a gente está preocupado em alinhar essas pessoas também, para que elas possam alcançar outras pessoas. E se isso é uma barreira que ela encontrou para não conseguir fazer, não, qual é a tua desculpa agora? Qual é a tua desculpa para fazer a vontade do Senhor? Exatamente isso. Sabe, eu me converti em 90. Eu comecei a morar junto com a minha esposa em 88. Me converti em 90. E quando eu me converti, eu disse assim: cara, eu não posso viver da forma que eu estou vivendo. Eu não posso viver maritalmente. Eu não estou em comunhão com Deus. E aí, só que eu precisava me batizar, porque aquilo estava me enchendo. E eu disse para o pastor: eu quero me batizar. Ele disse: então vamos se batizar. Eu disse: não, mas eu não sou casado. Eu preciso casar antes. Ele disse: não, mas não tem problema. Eu disse: não, eu tenho que casar antes. E eu me batizei dia 24 de julho, no Rio Grande, frio que doía. E casei dia 16 de julho, uma semana antes. Eu me casei uma semana e me batizei na outra. Por quê? Porque eu precisava ter a bênção de Deus. Eu precisava andar correto diante da lei de Deus. Se eu não fizesse isso, eu não seria abençoado por Deus? Claro que eu seria abençoado por Deus. Mas por que eu vou andar errado se eu conheço o certo e tenho que fazer o certo? Como é que eu vou falar do amor de Deus para a pessoa? Como é que eu vou dizer para a pessoa: tu não pode roubar? Se eu estou roubando, eu não posso. Se eu sou cristão e estou falando da palavra de Deus, eu tenho que tentar viver ao máximo a palavra de Deus. Então tu não tem pecado? Cara, eu tenho um monte de pecado, mas eu tenho lutado todos os dias. Isso é ajuntar riqueza no reino do céu. Entende? Não é a gente viver de qualquer forma. Que nem o meu pai dizia: viver empurrando com a barriga. Ou seja, eu vou empurrando. Não, a vida cristã não é isso. Quando tu está empurrando, tu está vivendo uma vida nesse mundo. Tu está juntando tesouro no mundo e não na igreja. E não no céu, desculpa. Então, nós temos que dar valor para as coisas que são no céu. Este é o sinal que nós somos os bem-aventurados, quando nós começamos lá em julho do ano passado, das bem-aventuranças. Aí eu vou citar elas aqui ligeirinho.
foi isso que me tornou humilde de espírito. Ou seja, eu sou humilde, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu não posso viver a minha vida, eu não sei viver a minha vida. Essa foi, na realidade, a minha oração quando me converti a Cristo. Eu disse: Cristo, sabe Salmo 139 que diz assim, vê se há em mim alguma coisa errada, lá no final, o último versículo do Salmo 139, vê se há em mim alguma coisa errada. Lê para mim aí, Léo, Salmo 139, o último versículo. Vê se há em mim alguma coisa errada e me mostra, para que eu possa acertar. E isso que é ser humilde de espírito, é dizer para Deus assim: Senhor, sabe o que eu descobri? Eu não sei viver, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu me mostre exatamente o que é, para eu andar de acordo com a Tua vontade. Eu sou humilde para isso. Deixa eu só o Léo ler ali. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia, porque nem isso eu sei fazer. O Salmo 103 ele cita assim, bendiz a minha alma ao Senhor, porque ele não sabe. Ele tem que estar lembrando ele todos os dias: bendiz a minha alma ao Senhor, porque se for por mim mesmo, eu vou querer outras coisas, mas eu tenho que levar eu cativo. O problema é que até nesse sentido tem muita gente se enganando no Evangelho, onde eu espero de Deus que me abençoe aqui, para que eu monte o meu império aqui. Paulo fala, não vou lembrar onde, mas Paulo fala assim: se for só para essa vida que espero no Senhor, eu sou mais triste, mais infeliz dos homens. Então, tem muita gente que espera e vive uma vida regrada, pautada no que Deus fala, para viver uma vida boa, feliz aqui, não pensando na eternidade. Então, eu me torno mais infeliz dos homens fazendo isso, porque eu espero de Deus, espero que Ele me abençoe, eu peço que Ele me abençoe a minha família, faça isso, para que eu viva bem aqui, e eu não penso na eternidade. Eu pedi para o Léo ler esses dias, ver se ele achava, mas para mim era no 10, no Mateus 10, eu não me lembro qual é que é o versículo, que ele diz assim, se tu for seguir a Cristo, nem, vamos botar nos dias de hoje, nem pochete a gente poderia ter. Não tem nem pochete. Lá ele diz que é o bornal, né? Nem o bornal, nem a pochete. Ou seja, para que eu vou ter pochete se eu não tenho dinheiro? Sabe, daí eu vejo homens hoje se dizendo apóstolos com um império financeiro. Isso não é. A palavra de Deus diz para nós que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos, se a gente olhar, não tinham onde cair morto. E hoje pessoas se dizendo que são apóstolos porque tem um império. Isso não é apóstolo de Cristo. O apóstolo de Cristo, ele abre mão de tudo. Ele vive uma vida cristã, de verdade. Mateus diz aqui, vão e anunciem isto, o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem... É esse versículo aí, o 34? É o 10 e... Não é 34, é bem pertinho aqui. 9, 10 e 9. Nossa, bem não pertinho. Não leve guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nessa viagem não leve sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Nessa viagem, qual é a viagem? É nessa viagem, a viagem que quando eu nasci até o momento que eu morri. É essa viagem. Nessa viagem não leve nada. O problema é que até na questão do trabalhador, que ele fala que o trabalhador vai receber pelo que fez. O povo fala inclusive de Adão, justificando que porque Adão pecou, agora vai receber pelo suor do seu trabalho. Aí o povo fala que o trabalho é maldição, Deus amaldiçoou Adão com o trabalho. Não, Adão já trabalhava, a única diferença. Esse, quando ele diz assim, cara, vai e faz o trabalho e ele vai te sustentar. Exato. Ele vai te sustentar. É lógico. Mas eu quero uma BMW, aí é outra coisa. Eu já disse para ti, se tu quer ganhar dinheiro, cara, tu está no lugar errado. Tu tem que fazer faculdade e ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. Agora, se tu quer fazer as coisas para Cristo, nem local para guardar dinheiro tu tenha, porque tu não vai ter. Tu vai dedicar a tua vida para Cristo, inteiramente para Cristo e só para Cristo. E aí tu vai chegar numa cidade e a palavra de Deus diz para nós, tu vai ser recebido por alguém. Esse alguém vai te dar posada, vai te dar de comer e vai te dar para te vestir.
naquele período que tu estiver ali. E quando tu ir para outro lugar, vai ter outro irmão que vai fazer a mesma coisa por ti. Entende? Mas não. Hoje nós vemos homens amantes de si mesmos. Voltamos lá para Timóteo. Comichão os ouvidos para ouvir aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, satisfação na riqueza daqui, não das riquezas de Deus. E legal ali no mesmo capítulo de Mateus ele fala, né, que quando ele entrar numa casa você diz que a paz esteja nessa casa. E se as pessoas daquela casa receber vocês, que a saudação de baixo fique com elas. Mas se elas não te receber bem, tu já retira a saudação de baixo. Bate os pés, tira o pó e vai embora. Eles sabiam por que eles estavam sendo enviados. E as pessoas que não quiseram receber, paciência. O problema é que nós perdemos completamente esses 3 versículos. Eles estão fora da nossa vida. Nós estamos mais preocupados com as riquezas do mundo do que com as riquezas do céu. Então, assim, como eu falei, nós temos que ser humildes, saber que somos totalmente dependentes de Cristo. Nós temos que lamentar, a palavra diz que vão lamentar pelo pecado que nós temos. Nós temos que lamentar pelo problema que as pessoas estão passando, que nós não somos iguais a Cristo. Nós temos que lamentar pelas necessidades das pessoas. Nós temos que ser manso e humilde de coração, ou seja, nós temos que rejeitar violência, nós temos que controlar as nossas emoções, nós temos que sabe, às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa honra. Não pode, estão botando a minha honra. Cara, minha honra não existe. O que existe é a honra de Deus. Eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus. Estão falando mal de mim, estou nem aí. Lá no último versículo diz para nós: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Se eles estão me perseguindo por amor ao meu nome, por amor ao nome de Cristo, graças a Deus por isso. Agora, se eles estão me perseguindo porque eu sou mal pagador, aí é outro problema. Se eles estão me perseguindo, como eu falei lá no início, lá vocês olhem lá, se eles estão me perseguindo porque eu sou chato, aí não é esse o problema. Sou fofoqueiro, exatamente. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós lá em Atos 2 que quando eles olhavam para os apóstolos, Deus reunia as pessoas e juntavam cada vez mais, porque eles eram pessoas benquistas. Hoje nós olhamos, os crentes são chatos. Sabe, quando tu chega na casa de alguém, o cara diz assim: vem chegando o Cláudio, fecha tudo para não ver. Aquele cara chato. Não é isso. Não é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser bem vistos. É isso que a palavra de Deus diz: aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja, seja o marido de uma só mulher, e seja bem visto pelos outros. Não é só por as pessoas de casa, os outros na rua também tem que ver bem nós. Cara, aqueles caras são sérios, aqueles caras são pessoas boas. Mas não, sabe o que nós somos vistos? Pessoas que enrolam. Infelizmente hoje em dia, quando a gente chega na casa, chega em algum lugar e a pessoa pergunta: o que tu faz? Diz assim: eu sou pastor. Me desculpe, porque tu tem que pedir desculpa, porque está tão feio. Quando tu diz que é pastrão, é que eu ia falar pastor. Tá difícil. Quando eu ia dizer que eu era pastor, as pessoas me chamam de ladrão, por isso que eu falei pastrão. Misturei as duas palavras. Quando a gente diz que é pastor, as pessoas olham para nós e dizem assim: mais um ladrão. Essa questão de a gente ver dependendo de Deus, né, do sustento de Deus, não acaba tornando o cristão também com um olhar de pedichão? Tipo, eu sou dependente de Deus, então eu acabo pedindo hospedagem em outro lugar, pedindo alimento quando me falta. Eu sei que Deus não vai me deixar faltar, mas existe muita gente que vive nessa: Deus não vai me deixar faltar, mas vai correndo atrás com as suas próprias mãos. Então acaba se tornando, além de um pastor chato, pastor ladrão, um crente pedichão, né? Então isso não pode também atrapalhar a visão que as pessoas têm do cristão, tipo, o cristão é miserável, ele tem que estar sempre pedindo, ele não trabalha, ele depende da igreja para ser sustentado, ele depende dos outros para ser sustentado, é miserável? Isso nós vemos Paulo, né? Paulo diz assim, Paulo manda, se eu não me engano, na carta de Tessalônica, que ele diz assim: eu vou ir ter com vocês, mas não peçam no dia que eu estiver aí.
se vocês vão me dar alguma coisa, antes de eu chegar aí, vocês peçam, façam alguma coisa, porque digno é o obreiro do seu salário. No momento que nós nos tornamos cristãos de verdade e nós entregamos a nossa vida para Cristo e esperamos em Cristo, não vai nos faltar nada. E Paulo sempre preparava o caminho. Nós vemos, cara, ele sempre dizia, ele mandava uma carta antes, eu estou indo para aí. E aí é a mesma coisa quando a gente conversa, vai fazer alguma conferência, a gente não entra em contato com a pessoa. Por exemplo, hoje eu botei lá, cita 3 pessoas que tu quer que chamaria para a convenção. Quando a gente chama alguém para a convenção, a gente vai chamar ele já dando hospedagem para ele, vai estar dando o alimento para ele. E é isso que o cristão teria que ser. No momento que eu sou cristão de verdade, eu vou andar pelos lugares e vou ser bem visto pelas pessoas. O problema é que hoje, o que nós vemos? São pessoas que até fazem esse mesmo trabalho que eles faziam, mas elas fazem em troca financeira, sabe? Aí eles vão se acertando. Aí, infelizmente, às vezes eu vejo hoje pessoas que pedem muito. Estou falando de pastores itinerantes que acertam um valor para ir em tal lugar. Eu vejo muitos mercenários da fé, sabe? Eu vi uma pregação, se eu não me lembro de quem é o rapaz, que ele disse assim: no momento que tu começa a cobrar para fazer a palavra de Deus, tu está fazendo prostituição, tu está te vendendo, entende? Cara, isso é pesado, está te prostituindo. Uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei na igreja, um cristão nunca precisa pedir. Deus sempre sabe e acaba enviando alguém para trazer algo pra gente, né? Tipo, lá em casa, às vezes a gente passa alguma necessidade, digamos assim. Eu nunca cheguei e precisei ir na casa da minha vizinha, viu, vizinha, eu tô precisando disso. Deus sempre mandou alguém que trouxesse algo pra mim, né? Então, as pessoas pensando que o crente pede, muitas das vezes a gente nem precisa pedir, porque Deus sabe o que a gente necessita naquela hora. O problema é que às vezes nós colocamos não as nossas necessidades para Deus, mas o que nós queremos para Deus. Por isso que a gente pede, porque se fosse só o de comer, cara, não ia te faltar de forma alguma, mas não é isso, entende? O problema é que tu quer ter internet de 5G, tu quer ter o telefone, aí tu começa a colocar coisas e aí tu é obrigado a pedir. Agora, no momento que se nós colocarmos a nossa fé em Deus de verdade, não vai faltar para nós. Tem 2 aqui agora. Eu vou deixar isso. Vai dar de volta, só vou pegar a Hoje eu vejo assim, ainda vejo, né, pessoas que são pregadores itinerantes, que vão visitar algumas igrejas, eles não cobram, mas a igreja abençoa. Né? Exato. Só que a mesma igreja que abençoa a pessoa que vem de fora para trazer a palavra, não abençoa o pastor da sua própria casa. É isso que eu acho engraçado, porque quando Paulo fala, né, que é digno o obreiro do seu salário, quando ele ia, ele já avisava antes e recebia e tal. Cara, eu queria saber como era antigamente com as pessoas de dentro da sua casa, se eles cuidavam de si, porque assim, às vezes a pessoa está ali todos os dias cuidando, pastoreando, indo na casa, nas maiores dificuldades, eu acho, né? Nos momentos de maior dificuldade, a pessoa que está ali junto é o que está ali o tempo todo. Aí vem uma pessoa, por exemplo, de fora e recebe mais honra do que quem está na casa. Eu acho que isso, as pessoas elas têm uma certa dificuldade, porque a pessoa que chega e eu vou fazer milagre, faço e aconteço, recebe mais honra do que quem está no dia a dia lá, cuidando dos teus feridos, tirando o teu carrapicho, cuidando dos teus problemas, e às vezes não é bem visto. Esses dias teve um rapaz que falou no Facebook que era errado o pastor receber. Aí eu disse para ele assim, quando tu chama um encanador na tua casa, tu acha errado ele receber? Quando tu chama um eletricista, tu acha errado? Assim, qualquer serviço que for fazer, tu acha errado? Psicólogo, não é errado. Pois se um familiar teu morrer, quem é que tu chama? Se tiver alguém doente, quem é que vai te visitar? Quem é que vai na tua casa te visitar? Quem é que fala da palavra de Deus para ti? Quem é que está à disposição quando tu precisa? 2, 3 horas da manhã para chamar?
Quer dizer, o cara, ele é teu psicólogo, ele é o teu professor, ele é o teu refúgio. Quando tu precisa quando tu está triste, tu liga para ele, e esse não merece nada. Entende? Eu acho muito bonito o trabalho voluntário. Eu sou voluntário, porque eu amo essa obra e eu quero trabalhar como voluntário. Já recebi proposta para trabalhar para ser pastor. Disse, não, hoje eu não quero. Hoje eu ainda não quero. Eu quero fazer a obra de Deus voluntariamente enquanto eu tiver força para isso. No momento que não tiver mais força, ou que Deus me disser assim, larga tudo e agora tu vais fazer, eu vou fazer, sem medo nenhum, porque digno é o obreiro do salário. Eu acho que é triste tu ver as pessoas da igreja que não dão honra para aquela pessoa que se entrega por ela. Isso é triste. Ver a igreja deixando o pastor passando necessidade. Isso é triste. Eu em casa com alimento, e aí eu digo e prego a respeito do amor de Deus, e meu pastor está passando necessidade. Eu levo uma cesta básica para um morador de rua, dou um prato de comida para um morador de rua, e o pastor sem luz porque não tem dinheiro para pagar a energia elétrica. Entende? Eu acho. Pensa que nada me faltará. O pastor Jesus é meu pastor. Nada faltará nele. Isso é um problema. Eu acho, pastor, só voltando ali na colocação da Josi com relação a como as pessoas de fora veem o trabalho daquele que é enviado, aquele portador da palavra, aquele que vai para ministrar a palavra. Em Atos 2 fala sobre a comunhão dos santos, e eu acho que seria muito mais simples trabalhar se todos partilhassem dessa comunhão dos santos, se todos vivessem na comunhão dos santos, do que hoje, falando nessa fala que a gente teve, nem na própria igreja se há comunhão dos santos como deveria haver na comunidade. Então eu acho que precisa se trabalhar um pouco mais ainda, um pouco mais na divulgação do que é o trabalho. Pegou 2,42? Atos 2,42. O que é o trabalho pastoral? Para que serve um pastor? Né? Vamos lá, o encanador conserta o cano. O que o pastor conserta? Cara, eu acho que as pessoas precisam visualizar melhor, porque foi muito deturpado durante muito tempo e justamente deturpado. As pessoas, aproveitadores, se aproveitaram da posição pastoral para se aproveitar de pessoas, para usurpar coisas, para usurpar valores, e isso acabou manchando toda a classe, acabou manchando todo o nome daqueles que são realmente pastores. Então acho que deveria primeiro quebrar essa barreira, dizer, não, o pastor faz isso. Então recebam pelo menos bem esse pastor quando ele se aproximar, tenham comunhão os santos, que querem ser santos, tenham comunhão com esse homem santo. O problema todo eu vejo hoje que a igreja acabou com o pastoreio, né? Acabou com o pastoreio. Hoje nós temos uma pastolatria. As pessoas amam o pastor, ou odeiam o pastor, né? E aí nós vemos que, infelizmente, a partir de 85, quando entrou o neopentecostalismo dentro na igreja, mudou completamente. E eu vejo esses mercenários, eu não vejo como pastores, são mercenários da fé. São pessoas que, sério, eu não consigo acreditar que essas pessoas creem em Deus. Porque uma pessoa que crê em Deus, ela não é mercadora da fé. Ela não se vende, ela não vende isso, entende? Aí tu vê, ele quer ter uma vida boa. Cara, eu não sou contra um pastor ter uma vida boa, mas agora um pastor que tem um jato, um pastor que tem um helicóptero, entende? A igreja deve estar super boa, né? Ninguém deve estar passando necessidade nas igrejas. Cara, entende? Ninguém deve. É o tipo de coisa que eu não consigo entender. Entende? A palavra de Deus diz para nós que nem ali que leu ali, nem o bornal a gente deve ter para carregar ouro, porque eu não preciso de ouro. A minha riqueza não está aqui. Eu sou o mais infeliz dos homens se eu espero nisso. Atos 2,42 que fala a respeito disso. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão a partir do pão e nas orações. Na comunhão dos santos, como é que A é? partir do pão No partir do pão e nas orações. e nas orações. Ou seja, nós vamos estar comunhando. Se nós fôssemos cristãos verdadeiros, nós estaríamos sempre juntos. Na comunhão do pão
não faltaria para ninguém. Todos nós comeríamos. E nas orações estaríamos. Mas aí a gente olha dentro da igreja, fulano que nem diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me interessa os outros. Entende? Isso não é cristianismo. Cristianismo é a gente abrir mão de tudo. Por isso que eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte. Sabe, essa palavra, cara, esses 2 dias, e a semana que vem vai ser magistral. Cara, não percam. É demais. Vamos falar a respeito do pecado a semana que vem. Essa palavra, né, pastor, fala a respeito disso, né? Pode falar. Jesus ele não pedia absolutamente nada para ele. Tudo que ele pedia, quando ele ia pedir alguma coisa, era sempre para os outros. Sim. Ele dizia assim, Pai, obrigado porque tu sempre me ouves, né? Graças te dou porque tu sempre me ouves. A única vez que ele pediu algo que a Bíblia relata é que ele diz assim, se possível, faça de mim esse cálice lá. Mas ele não Em benefício próprio, né? Em benefício próprio, ele não pedia absolutamente nada. E hoje nós estamos pedindo, eu quero, mas a gente não intercede. O que Cristo veio? A Bíblia diz que não havia intercessão, as pessoas não intercediam umas pelas outras. E Jesus precisou descer exatamente por isso. Na passagem de Lázaro, eu acho maravilhoso quando ele diz assim, olha, eu sei, eu não preciso nem levantar minha voz, mas para que os outros ouçam. Lázaro, vem. Entende? Eu não preciso pedir para Deus. Ele sabe o que eu necessito. Sabe, eu vou ter que estar pedindo comida. Tem alguma coisa aí, não? O Rodrigo falou, pegando um gancho do que o Paulo está falando, hoje muitos usam o nome do pastor como um cargo, uma nomenclatura, uma abreviação, mas na verdade o pastoreio é um chamado, uma missão. Amém. E a Noelle comentou o versículo do 2,42, não? Então, assim, nós temos que fazer as coisas que são chamadas. Léo, tu consegue ler para mim, mas eu queria que tu lesse aqui mais perto e lesse sem a máscara. Colossenses 3 é uma passagem grande, de 1 a 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Então, assim, nós temos que entender que nós temos que juntar coisas que não podem ser corroídas e nem roubadas. Ou seja, as coisas do céu, cara, é nisso que nós temos que colocar. Agora nós vamos ler essa passagem, vocês vão ver. É maravilhoso. O Rodrigo citou ela na semana passada aqui, o Rodrigo Oliveira. Do 3, do 1 ao 17, é bem comprida, mas... Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados nele, em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova pelo plano do conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão e bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sabe, esse
esse texto da Sagrada Escritura é maravilhoso. Sabe, ele começa dizendo assim, ó, vocês que foram ressuscitados em Cristo, põem o seu interesse nas coisas do céu. E lá no fim ele diz para nós assim, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. E sabe, nós temos tudo que é tipo de mensagem na vida, no coração da gente, menos a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo é que nós abramos mão das nossas vontades. Posso ler 4 versículos que tem muito a ver com isso também? Eu só não li, eu pedi para o Léo ler esses 3,17, porque se eu fosse ler do 3 do 1 ao 17, eu ia levar 2 horas lendo só isso aqui, porque aí eu queria explicar versículo por versículo. 2 Coríntios 4, versículo 9, 10 e 11, depois disso o versículo 7, só para... o 10 diz assim, ó, levando sempre o corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso Paulo falando. E o versículo 7 fala assim, ó, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é o 10? Esse Atos, é o 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. O vaso de barro, versículo 7. Para que o poder e para que o que apareça seja Deus, seja tudo aquilo que resplandeça e que tenha valor, seja Deus em nossa vida. Nós, meros vasos de barro, eu acho que Paulo fala da nossa fragilidade, da nossa inferioridade diante da grandeza de Deus e do que representa a morte e ressurreição de Cristo para as nossas vidas. Nós temos que morrer, se possível fosse morrer todos os dias, para que a morte dele seja lembrada através da nossa vida. Eu acho que é isso que Paulo tenta entregar aqui. O problema é quando a gente começa a querer fazer nós ser mais interessantes do que Cristo. É o vaso querer ser mais embelezador do que a flor que vai dentro dele. Nós pegar uma flor de laranjeira e colocar no vaso mig. Sabe, o vaso mig é um valor magnânimo. E aí tu coloca uma flor de maracujá ali, que não tem valor nenhum. E é isso que eu vejo hoje, os pastores, as pessoas, a riqueza dela é tão grande. Eu não estou falando de riqueza, de novo, o tesouro delas é tão grande que elas apagam Cristo. E é isso, e a palavra de João diz para nós que suma eu e Cristo apareça. E isso que deveria ser. É isso que essa palavra está querendo dizer para nós. Nós temos que ver dessa forma. A gente carregar, por exemplo, pastor, a gente endeusar, por exemplo, a igreja, né? O nome da igreja. Por exemplo, depois que eu conheci a Peniel, não, depois que você conheceu a Cristo. Sabe, as pessoas colocam, eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquela igreja, eu sou isso, eu sou a rádio tal. Só que assim, cara, tudo que opera em nós e a mudança que existe em nós, que operou foi Cristo. Sim. Né? Nós somos, mas o Paulo e a Jaque, por exemplo, me ajudaram nisso. Ok, mas nós levamos Cristo para ti. Né? Nós somos apenas instrumentos e só somos instrumentos porque Ele disse que nós fôssemos instrumentos. Se fosse pela nossa própria vontade. E eu acho interessante demais quando Paulo diz assim, porque às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho que aparecer. Não, eu preciso aparecer também. Que aí isso nós lemos lá a respeito do versículo aqui. Que quando nós fizermos as obras, a mão direita não veja o que a mão esquerda fala. Só que no 5, ele diz para nós que a obra tem que ser engrandecida para que o nome de Cristo apareça. Então, eu preciso, e eu acho maravilhoso quando Paulo diz assim, Paulo não diz assim, vocês sejam imitadores de Cristo. Não, ele diz, sejam meus imitadores. Assim como eu sou imitador de Cristo. Eu tenho que ser referência para as pessoas. O problema é que quando eu começo a falar que a palavra de Deus é tão importante, só que eu não vivo ela, isso é horrível. Eu preciso viver ela, e eu tenho que chegar ao ponto de dizer, sede meus imitadores.
Eu sou pecador, sim, eu sou pecador. Eu estou pedindo para me imitar? Não. Paulo pediu para imitar ele? Não. Paulo diz: me imitem como eu imito a Cristo. Eu não quero que vocês imitem a mim, mas eu quero que vocês imitem a minha fé. É isso que eu quero que vocês imitem. Eu quero que vocês imitem a forma qual eu sirvo a Deus. Não olhe para mim como pecador, mas olhe para mim como um servo de Cristo. É isso que está faltando hoje para as pessoas. Colocam na frente da igreja a foto do cara, cheio de ovelhinha atrás. Oxi. Não. Ou não pode falar da outra igreja que pede, não dá para falar o nome lá, por causa que é uma coisa universal, assim, e a gente não pode falar. Entende? É triste. Tem pessoas que dizem assim: mas eles fazem isso, mas falam de Cristo e as pessoas se salvam. Sim, eu acredito nisso também. Só que a maioria das coisas eles fazem um desfavor para a religião cristã. Ele rouba, mas faz alguma coisa. É isso, sabe? É triste tu ver isso. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Quem tem sido o teu Deus? Aonde tem estado o teu tesouro? Será que o tesouro está lá no Bradesco? Sabe, é isso que infelizmente às vezes eu vejo pessoas falando: aonde está o coração? Com o que nós temos nos importado? O que tem sido dentro dos nossos corações? É vidas. É isso que eu digo. Sabe, eu faço um texto que eu mando para todos os irmãos todos os meses e digo que nesse texto eu coloco o nosso principal objetivo: ganhar vidas. Só que para eu ganhar vidas, eu preciso. A palavra de Deus diz para nós assim: como é que vou levar a palavra de Deus como é que vou ensinar a palavra de Deus se não tem quem leve? Como é que eu vou levar a palavra de Deus se eu não tenho como mandar? Como é que o Brasil conhece a palavra de Deus hoje? Foi pessoas lá dos Estados Unidos, os batistas do Sul, que enviaram pessoas para cá. E por isso nós conhecemos a palavra de Deus. E isso custou dinheiro para eles. Servi 4 anos aqui na Igreja Batista de Forquilinhas. Essa igreja foi o pessoal do Batista do Sul que vieram de lá dos Estados Unidos, compraram aquele terreno, construíram aquela igreja com dinheiro. E por que nós, às vezes para dar 10 real, se mancamos? Para salvar vidas. A gente quer que a igreja cresça, mas a gente não quer investir para que ela cresça. A gente acha que as coisas, assim, simplesmente se acontece, se aparece um terreno, se aparece uma Deus é Deus e Ele vai fazer surgir. Mas a Jaque falou, né? Às vezes, ela falou ali no começo, se a gente vai fazer uma campanha para trazer um pastor de não sei da onde para cá, aí todo mundo enche a caixinha para trazer esse pastor. Se a gente fazer uma campanha para trazer um grupo que faça louvor na nossa igreja, que vem lá não sei da onde, e todo mundo enche a caixinha para trazer. Mas na hora de honrar aqueles que estão aqui ensinando a palavra, que Deus capacitou, que Deus deu entendimento, aí é difícil, a gente não valoriza o que está aqui nos ensinando, quem está doando a sua vida diariamente para cuidar da gente, para nos cuidar, mas aí valoriza a pessoa que está lá, ela está lá, deixa ela na terrinha dela, né? Evangelizando quem está lá na terrinha dela. A gente vai ser evangelizado por quem está aqui na nossa terrinha. Não é desvalorizar alguém lá. Não, de forma alguma. Daqui. Claro que não. Eu acho que tudo é crescimento. Sim. Tudo é crescimento. Eu costumo contar um pouco do meu testemunho. Eu comecei levando alimento para os moradores de rua. E aquilo começou a me incomodar. Por que eu vou estar levando alimento para os moradores de rua, o qual eu não vou ver amanhã de novo? Eu só vou dar o alimento. Ou seja, eu estou satisfazendo a necessidade física dele. Eu preciso mudar a forma de agir. E aí eu resolvi ir para o centro. E lá no centro eu fazia culto todo domingo. E ali eu comecei a mudar algumas vidas. Bastante pessoas eu tirei da rua. Mandei de volta para a família, mandei de volta para uma igreja.
botei no centro de recuperação, essas pessoas se recuperaram, bastante pessoas, mas eu disse, não é isso ainda. Eu fui amadurecendo, e aí eu disse, cara, eu preciso não mais ir lá no centro, porque lá no centro, a igreja do centro cuide das pessoas do centro. Se eu moro em Forquilinhas, eu tenho que cuidar de Forquilinhas. Eu preciso fazer aqui em Forquilinhas o que eu estava fazendo lá. E eu comecei a fazer culto dentro da Vila Benjamin aqui, e levar alimento ali dentro da Vila Benjamin. E agora eu não quero mais ir na Benjamin, eu estou trazendo a Benjamin para dentro da igreja. E é isso. Eu acho que nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo mais de Cristo e usando o que Deus nos deu, a inteligência, para a gente ir mudar vidas. Não é levar alimentos, é mudar vidas, porque a riqueza não está nas coisas daqui, mas nas coisas do céu. Que meio relacionado com o que eu postei, acho que essa madrugada no Facebook, sabe? Que se tu tivesse continuado lá no centro, durante todos esses anos que tu levou para amadurecer e para começar uma obra e recomeçar ela algumas vezes até tu fazer de uma maneira que tu sentisse que estava agradando a Deus, se tu tivesse continuado lá no centro e fazendo cada vez mais, talvez hoje tu tivesse muita visibilidade. Porque o centro te dava visibilidade e tua obra era pequena. E talvez com todos esses anos, crescendo pouco a pouco, tu tivesse uma obra muito grande. Tu fosse nomeado hoje aqui em Florianópolis, no caso, não aqui, né? Mas, e as pessoas não estão preocupadas com isso, sabe? Eu falei ali que o meu post na madrugada foi que Deus recusou 31.700 homens de um exército e que só 300. E a justificativa dele foi: se esse número de pessoas forem, vocês vão achar que vocês fizeram alguma coisa, vocês não fizeram alguma coisa, porque eu fiz. Amém. Eu entreguei eles na mão de vocês, a obra é minha, sabe? E a gente fica cantando e pedindo honra, a gente fica cantando e pedindo dinheiro, a gente fica cantando e pedindo por mais e mais e mais nessa vida. E como o Lewis fala, tudo que não é eterno é eternamente inútil. A gente está empilhando, fazendo pilhas de saque, pilhagem todos os dias de coisas que vão perecer. Amém. É que bem aqui em Jeremias fala, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficências, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Paulo diz isso também. Paulo diz assim: se tiver que me gloriar, que me glorie no Senhor. Se eu sou o que sou, não é porque eu sou, é porque a graça de Cristo está em mim. É isso que nós precisamos viver. É isso que nós... Eu botei a semana passada, foi postado. Eu vou contar a história ligeirinho. É uma história de Henry Martin. Ele está escrito no livro É Difícil de Crer, do John. Eu nunca sei ler o nome do cara. MacArthur. Esse, John MacArthur. Nossa, eu nunca consigo ler esse nome do cara. Estava se mudando para a Pérsia, atual Irã, porque Deus havia colocado no seu coração a necessidade de traduzir o Novo Testamento e o livro de Salmos para a linguagem persa. Já era um homem idoso. Muitos lhe disseram que se permanecesse na Índia ele ia morrer em consequência do amor, e a Pérsia era pior ainda, era mais quente. Porém, apesar de tudo, ele foi. E chegando lá, estudou a língua persa e traduziu o Novo Testamento e Salmos num espaço de 9 meses. Então descobriu que não poderia imprimir e nem fazer circular o trabalho dele sem receber a permissão do Shah. Shah é o título do monarca grego, persa, né? Então, ele viajou 965 quilômetros até Teherã para chegar perto e pedir para permissão para o Shah. E o Shah não deu permissão para ele. Ele teve que voltar 640 quilômetros para falar com um embaixador britânico, o qual deu uma carta de apresentação necessária. E ele voltou 640 quilômetros de novo para Teherã. E em 1812, Martin fez todas essas viagens montado numa mula.
viajando de noite e descansando durante o dia, protegido do sol escaldante do deserto, apenas numa tira de lona. Finalmente chegou a Terã e foi recebido pelo Shah, que deu permissão para que ele escrevesse e imprimisse e colocasse em circulação na Pérsia. 10 dias depois disso, ele morreu. Pouco antes de sua morte, ele tinha escrito uma frase no seu diário: eu me senti no jardim e pensei muito em Deus. Como é doce o conforto da sua paz. Na solidão, o meu companheirismo, o meu amigo e confortador. Esse homem já tinha trabalhado uma vida inteira para Cristo. E ele merecia aposentadoria. Mas mesmo assim ele disse: não, eu preciso fazer a linguagem persa. O coração dele estava nas coisas de Deus. E eu garanto para vocês que ele morreu feliz da vida, 10 dias depois que fez isso. Um homem idoso. Ele rodou 1000 quilômetros para lá, 600 para cá, 600 para lá de volta em mula, para fazer a vontade de Deus. O coração dele estava em Deus. Sabe o que nós fizemos? Muitas vezes nós estamos mais preocupados em fazer o que o meu coração quer do que as coisas que Deus quer. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? É isso que Cristo quis falar para nós. Cristo quis falar para nós a respeito de que nós devemos mudar completamente os nossos pensamentos. Nós temos que ver o que é precioso para nós e mudar completamente. Onde tu está investindo os teus talentos? O melhor, qual a pergunta? Tu sabe qual é o teu talento? Que às vezes eu vejo o cristão mais perdido lá no Rio Grande, mais perdido do que Cusco em procissão. Sabe, já viu um cachorro andando no meio da procissão? Ele não acha o dono, está totalmente perdido. E eu vejo cristãos assim, não sabem para onde vão, atiram para tudo que é lado. Esses dias nós fomos fazer oração na casa de uma menina, a Jaque, o Paulo e eu. E ela disse para mim assim: eu faço às 9 sexta-feira da não sei das quantas, eu faço lá dos espíritas, eu faço não sei o que do fulano de tal, eu não sei o que do fulano de tal, a missa do nó, e não sei o que, ou seja, eu não confio em nada. O que tu me disser, eu estou pro lado que tu me disser, eu estou indo. Sabe? O cristão não pode ser isso. O cristão, aonde está as nossas riquezas? Ali está o nosso coração. Então, e se nós já conhecemos o nosso talento, será que nós temos enterrado ele? Eu muito tempo eu sabia o que eu devia fazer e não fazia. E às vezes a gente está vivendo dessa forma. Já conhecemos, mas amanhã eu faço. Então, o que está impedindo? O que está impedindo a nossa vida de viver as riquezas de Deus? Ou será que nós estamos mais preocupados? Porque eu já falei aqui, já falei de púlpito e falei várias vezes e continuo falando. A nossa preocupação hoje tem sido mais o nosso aluguel do que a nossa morada eterna. Sabe? Aonde estão os nossos pensamentos? Nós temos ignorado completamente as coisas eternas. Sabe, o triste de ver é que não é pessoas do mundo. Nós estamos falando de crentes. Crentes que se dedicam mais diligentemente às coisas temporais do que às coisas de Deus. Ou seja, o cara não se atrasa nunca no serviço. Ele nunca falta no serviço. Ele faz tudo por causa do serviço, mas negligencia as coisas de Deus. Como dizia minha avó, o Espírito que se conformou com esse mundo, e o Espírito não deve se conformar, porque esse mundo não é o nosso, né? Nosso mundo é lá em cima, é com Deus. E tem muita gente que acaba se acostumando com o dia a dia, se conforma com a vida que está vivendo, sabendo muitas vezes que a nossa vida não é essa. A gente está aqui para, como você falou, levar o amor de Cristo, né? E acaba deixando de lado, às vezes por coisas materiais que não vão trazer nada pra gente, né?
Infelizmente, trazem até trazem, né? Mas é o que o Paulo diz, coisas momentâneas, coisas temporais. Se tu quer coisas temporais, eu já falei de púlpito de novo e vou falar aqui, cara, se tu quer dinheiro, vai, trabalha, faz de tudo e ganha dinheiro e vive uma vida e faz tudo. O problema é nós dizer que somos cristãos e viver no mundo. Sabe, eu acho que se tu quer ser, cara, se tu quer viver no mundo, vive, rebenta a boca do balão, faz tudo que tu puder. Agora, se tu quer ser cristão, seja o melhor cristão do mundo. Não vive nos dois mundos, porque a semana que vem, spoiler para a semana que vem, cenas dos próximos capítulos, vivemos no mundo e dizemos que somos de Deus. Vou dizer para ti, tu vai perder a tua vida no mundo e vai para o inferno. Então, se tu quer viver no mundo, vive e aproveita e vai para o inferno. Agora, se tu quer viver em Cristo, vive em Cristo e esquece o mundo. O problema é viver os dois lados. Tu não vai conseguir ganhar nenhum e nem outro. Infelizmente, essa é a realidade. Aonde está teu tesouro? Sabe que ali tu vai estar cativo. Todas as coisas Deus nos deu. Ele nos deu alimento, Ele nos deu vestuário, Ele nos deu casa, Ele nos deu família, Ele nos deu amigo, Ele nos deu tudo. O problema é que quando essas coisas começam a ser maior do que Ele na nossa vida, é isso que Ele está falando a respeito disso, onde está teu tesouro. Que as coisas que Deus tem nos dado têm sido mais valiosas para nós, é o que eu costumo dizer, as bênçãos de Deus têm sido mais importantes na minha vida do que o próprio Deus. E isso entristece demais. Então que nós possamos mudar e nos alegrar da presença de Deus. E se por acaso Ele nos abençoar, nós vamos ser gratos. Mas se não nos abençoar, sabe, eu vi uma postagem uma vez, um rapaz colocou assim: Daniel não foi comido pelos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram na fornalha de fogo ardente. Daniel nas caudas dos leões. E aí ele citou um monte de pessoas que foram abençoadas. Ele disse: não vai ser na minha vez que vai dar errado. Cara, por que não? Olha a vida abençoada. Eu gosto muito de falar de Estevão. O cara foi consagrado e saiu para pregar e morreu apedrejado na primeira vez. Ele não foi abençoado? Cara, ele foi abençoado demais. Ele viu o céu se abrir e Cristo receber ele. Sabe? O problema é no rosto de brilho de anjo no rosto dele. Sabe? Imagina um brilho no rosto porque ele via Cristo. Ele vislumbrou a glória do porvir. Sabe? Às vezes nós estamos atrelados a bênçãos e não é isso. Eu vejo os irmãos tudo querendo ser rico que nem Salomão. Aí, que nem a Jaque falou aqui lá em casa, não é porque a gente é cristão que a gente não vai passar por um momento difícil, né? Teve um casal que eu vi falando assim, né? Eles não podem ter filhos. Aí ela comentou, ele é pastor, ela comentou assim, falou pra ele um dia: por que nós, né? Por que eu não posso ter filho? Ele olhou pra ele e falou: por que não nós? O que nós temos de diferente das outras pessoas? Se Deus nos escolheu para não ter filhos, nós somos abençoados por Deus para não ter filhos, porque algum propósito com isso Deus tem. Então eu posso ter um chamado em outro país, não sei, ele falou na conversa com ela, a gente pode ter um chamado para outro país que um filho nos prenderia, a gente pode ter um chamado para fazer alguma coisa que um filho poderia nos prender. Então não pergunte por que eu fui escolhido para não ter filho, pergunte para quê e por que tu não seria escolhido. Tu não é mais especial que ninguém. Ou para abençoar uma das milhares de crianças que a gente tem no orfanato que não tem pai, e a gente quer um milagre de gravidez, mas não pensa nas pessoas que estão lá no orfanato. E também pela questão de que às vezes a gente coloca onde é que está o nosso coração, né? Onde é que estaria? Quem é que estaria? Né? Muitas vezes assim, nesse momento Cristo está no pedestal, mas se eu fosse mãe,
Eu abandonaria tudo para cuidar do O meu tesouro de repente estava em outro lugar. Tem um casal que eu acompanho, o Ângelo e a Carol Basso. Eles são líderes de um ministério lá em São Paulo há bastante tempo e eles não podem engravidar mais. Eles não podiam ter filhos. E eles nunca questionaram isso, sabe? Eles sempre disseram, cara, vai chegar um momento que a gente vai adotar. E quando eles começaram o processo de adoção, uma quantidade de pessoas xingando eles, dizendo que eles não tinham fé, que isso era querer ajudar Deus e tudo mais. Não, porque a gente tem muito esse negócio de tipo, a bênção tem que vir para nós, a gente não pode abençoar ninguém. Sabe qual é que é o problema? Mais um spoiler para a semana que vem. É que nós somos completamente cegados pelo pecado. Nós somos cegados pelas nossas vontades. E a semana que vem nós vamos falar a respeito disso. Semana que vem nós vamos dizer assim, os olhos são como luz para o corpo. Quando os olhos estão bons, todo o corpo fica cheio de luz. E lá no fim ele diz assim, o escravo não pode servir a dois donos. Ou servimos a um, ou servimos a outro. E aí nós vamos vendo. Por intermédio é uma continuação, né? Nós estamos há um ano e 2 meses eu estou continuando o Sermão do Monte. Então assim, a semana que vem nós vamos ver, cara, é maravilhoso, que nós vamos ver que tudo é por causa do pecado. Então a semana que vem é a respeito do pecado, não percam. Amém? Graças a Deus. Já passei 20 minutos. Essa aula que era para ser de 1 hora já está em 2 horas e meia. Amém. O Paulo, faz uma oração para nós, presbítero Paulo. Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor. Agradecemos por sentir a Tua presença nesse lugar. Agradecemos pelos ensinamentos que Tu tens nos dado, pela direção, pelo guia do Espírito Santo que tens colocado em nossas vidas, Pai. Agradeço pela vida do pastor Paulo, que tem se entregue a esse trabalho, a essa luta, Pai. Que o Senhor venha abençoar, dar cada vez mais força e direção para ele, Senhor, para que ele possa continuar, Senhor, nos ensinando, nos guiando, Senhor, no rumo da Tua palavra, Deus. Nós te pedimos uma noite de paz, uma noite de bênção, Senhor, que a Tua vontade prevaleça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã às 13h30, hoje eu acertei, viu, direto, amanhã às 13 horas, agora emendando, né? 13 horas temos a quarta solidária, amanhã às 20 horas nós temos o Salmo 119, 25. Amanhã é live do Salmo 119. Quinta-feira nós temos culto aqui, encontro de fé às 20 horas, domingo às 9h30 e às 18h30, culto da família. Sexta e sábado não temos nada. Então tá, que Deus abençoe e fique na paz. Amém.